Um bom dia! É com muita alegria que eu me encontro com você nessa manhã de quinta-feira, uma manhã fria, mas com muito calor em nosso coração, aquecidos pela palavra, pela oração e munidos dessa fé que nos faz dizer sim ao chamado de Deus, navegar com Jesus todos os dias e celebrar com esperança, intimidade, comunhão com Deus, o reino dos céus em nossa vida, em nossa família e em nosso coração. Hoje ao vivo, voltei das minhas férias, não, minha folga, né? 3 dias aí de descanso, oportunidade de recompor as energias. Eu espero que os 3 dias de oração, a palavra de Deus, a nossa oração, nossa reflexão tenha te trazido uma boa semente e nós continuamos agora regando, cultivando esse aprendizado, essa experiência com Cristo. Bom, vamos recapitular. Na segunda-feira nós falávamos sobre o discipulado, o chamado, e lembra que Jesus convida, pede e envia. Na segunda-feira, nós então chamados, né, a caminhar com Cristo, a viver o discipulado, éramos então interpelados a dar uma resposta, buscar uma mudança. Na terça-feira, navegar com Cristo e fazer que Ele seja o capitão do nosso barco, da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. E ter a certeza de que navegando, caminhando com Cristo, não temos motivo para o desespero, nem o desânimo, mas para a esperança e a fé. Ontem, éramos convidados então a tomar posse das coisas de Deus e extirpar, tirar de nossa vida o que não nos pertence. Enfim, concluímos ontem o capítulo 8º do Evangelho de Mateus. Hoje nós iniciamos, diante da liturgia da palavra, o capítulo 9. E a palavra de Deus hoje, ela já foi sintetizada, resumida no tema dessa manhã. Coragem, levanta e anda. Eu acredito que é propício. Por um dia de frio, um dia de preguiça ou um dia de dificuldade, não importa como você acordou hoje, não importa se você já está no seu trabalho ou na sua casa, a palavra de Deus é eficaz, é verdadeira e não é somente uma necessidade, não, é a essência daquilo que nós temos que celebrar nessa manhã: a coragem, o levantar e o caminhar com Cristo. Então quero te acolher com muito carinho, te desejar um bom dia, uma excelente quinta-feira e que Deus te abençoe, proteja, guarde, te ilumine e onde quer que você esteja, hoje, nessa manhã, ou quando essa oração chegar até você, que ela seja o teu acalento, teu remédio, teu sustento, a semente, né, do amor de Deus sobre sua vida, sobre sua família, sobre o seu coração. E hoje quero aqui acolher com muito carinho a pastoral familiar diocesana, que ontem, né, em reunião com a coordenação, eles pediram que nas manhãs de oração, sempre que possível, nós também dirigíssemos a oração, não só aqueles que se conectam conosco pelo Face da paróquia, pelo YouTube, mas também para a pastoral familiar diocesana e a pastoral familiar da nossa sub-região de Botucatu. E a razão pela qual fizeram esse pedido, para que vocês entendam, é que além de pároco da São Judas Tadeu, de vigário-geral da diocese, eu ainda sou diretor espiritual da pastoral familiar da diocese e da província de Botucatu, né, do Regional Sul 1, subregional, eu que respondo por toda a pastoral familiar. Então ainda tem mais essa missão. E aí eles pediram: padre, dá um alô pro pessoal, a gente começar a transmitir também as orações no subregional Botucatu, para que a palavra de Deus também possa chegar à nossa pastoral familiar. Então, um grande abraço
a todas as coordenações de pastoral, do pastoral familiar, também da nossa arquidiocese, né? Do nosso subregional Botucatu. E queridos, acolhidos nessa manhã, quero também rezar pela nossa diocese. Diocese de Presidente Prudente hoje comemora 60 anos de criação. 60 anos, aí a celebração desse grande jubileu, esse grande momento de fé, né? Louvar, glorificar a Deus pelos nossos bispos que aqui passaram, por Dom Benedito, nosso bispo, pelos sacerdotes, missionários, todos que se empenharam, dedicaram para que a nossa diocese pudesse constituir esses 60 anos de história, de evangelização e de muita missão. Então quero hoje rezar também pela nossa diocese, lembrar que hoje a nossa Santa Missa será transmitida direto da Catedral de São Sebastião, onde nós vamos rezar em comunhão com a diocese a missa do nosso jubileu de 60 anos. Não deu para fazer festa, infelizmente, por causa da pandemia, mas eu tenho certeza que 2021 a gente recupera esse tempo e vamos aí organizar a nossa diocese para celebrar não só os 61, mas esse grande jubileu, né, de evangelização, jubileu de diamante, né, jubileu de evangelização, de anúncio da palavra, da pregação do evangelho, da edificação da igreja e do reino entre nós. Já chegou bastante gente, sejam bem-vindos e com muito carinho, fé, devoção, abrindo as portas do nosso coração, vamos aquecer a nossa manhã de quinta-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu desejo que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E para celebrar, experimentar, testemunhar este amor, nessa manhã nós te pedimos, Senhor, louvando, glorificando a vós pelo dom da vida, que olhai por nossa casa, nossa família, de forma especial por todos aqueles que amamos. Dai-nos, Senhor, hoje, no despertar de um novo dia, o acalento, o sustento da fé, para que possamos levantar de nossas dificuldades, desafios, enfermidades, possamos enfrentar nossas tempestades e tribulações e com coragem possamos, Senhor, lutar mais um dia, empreendendo com força, com coragem, com alegria e buscando, Senhor, depositar aos seus pés nossos sonhos e projetos, com a certeza de que por vosso poder, vosso amor e misericórdia, a graça de Deus age, manifesta, transforma. Então hoje, Senhor, abençoa-nos, fortalece-nos. Olha, Senhor, por todos aqueles que amamos, de forma especial os que necessitam da fé, do seu amor e da sua misericórdia. Iluminai aqueles que estão no trabalho, aqueles que estão em casa. Olhai, Senhor, por todos aqueles que durante este dia receberão essa oração e que seja, Senhor, a Tua palavra, a Tua presença, o remédio para as suas feridas, do corpo, da alma, do coração. Seja nosso acalento, nosso sustento, na esperança e na fé. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas,
segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E queridos, hoje, como eu disse, nós iniciamos o capítulo 9 do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 9, versículos de 1 a 8. E nós vamos assim acompanhando a liturgia de cada dia dessa semana. Então nós vivemos discipulado, o chamado. Na terça-feira, o convite a caminhar, celebrar, estar com Jesus Cristo. Ontem, nos deixar possuir por aquilo que é de Deus. E hoje a palavra de Deus vem nos trazer essa exortação, onde Jesus diz: coragem, levanta, anda. E de fato, essa expressão resume aquilo que nós precisamos, nós necessitamos neste tempo de batalha, neste tempo de deserto. Porque muitas vezes, diante dos nossos desafios, das nossas dificuldades, a gente se prostra, a gente desanima, cansa. E às vezes a gente precisa de ânimo, de força. E de repente, por mais que a gente escute alguém diga, por mais que a gente enxergue, alguém mostre, por mais que a gente sinta, alguém nos abrace, alguém nos fortaleça, a gente ainda precisa de algo especial, que é a fé. A fé para entender o que está sendo falado, para receber o que está sendo oferecido e para experimentar o que está sendo proposto. E esse é o maior desafio, porque Deus providencia, Deus propicia, Ele realiza, Ele manifesta, mas muitas vezes nós estamos tão tomados pelo cansaço, a tristeza, ou às vezes a angústia, o sofrimento, que a gente não percebe, a gente não sente, a gente não reconhece. E mesmo que reconheça, parece que não surte efeito. Então a palavra de Deus hoje, ela vem mais uma vez exortar o nosso coração e dizer: coragem. Essa é a primeira expressão. Levantar é a atitude e andar é a confiança. É o que eu e você nós precisamos ter. Então Mateus capítulo 9, versículo de 1 a 8, ele diz assim: Jesus tomou de novo a barca, passou o lago e veio para a sua cidade. Eis que lhe apresentaram um paralítico estendido numa padiola. Jesus, vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico: meu filho, coragem, teus pecados estão perdoados. Ouvindo isso, alguns escribas murmuravam entre si: este homem blasfema, diziam eles. E Jesus, penetrando-lhes os pensamentos, perguntou-lhes: por que pensais mal em vossos corações? O que é mais difícil dizer: teus pecados te são perdoados? Ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, ele disse: levanta-te, disse ao paralítico, toma a tua maca e volta para a tua casa. Levantou-se aquele homem e foi para a sua casa. E vendo isso, a multidão encheu-se de medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, alguns detalhes são necessários. Nós precisamos esmiuçar a palavra de Deus e compreender o que vem nas entrelinhas do Evangelho. Primeiro, Jesus continua navegando, anunciando,
levando a boa nova e o reino. E como nós vimos ontem no Evangelho, Jesus chegou à região dos Gadarenos e lá não foi bem recebido. Porque a presença de Jesus exige uma tomada de posição. Eu quero a Deus ou renuncio a Deus. Não tem meio termo. E fato é, quando eu aceito a Deus, eu tomo posse das coisas de Deus, eu preciso jogar fora o que não é de Deus. E esse é o desafio. Então muita gente prefere continuar vivendo o que está vivendo. Nós vimos isso ontem no Evangelho. Pediram que Jesus fosse embora. É como se dissesse, nós não queremos mudar de vida. É essa vida que nós queremos. Se é para conviver com o ruim, o negativo, os porcos, nós queremos essa vida. E Deus respeita a nossa liberdade. É livre escolha. Você, eu, nós somos livres para escolher o que queremos, o que desejamos. Porém, temos que lembrar que nós vamos colher o que plantamos. Eu sempre conto a história do jiló. Eu quero plantar jiló. Tem nada contra jiló, só para você entender. Quero plantar jiló. Não adianta eu plantar jiló e querer colher morango. Se eu plantei jiló, vou colher jiló. E amado, muitas vezes o que acontece na vida das pessoas é que elas estão plantando jiló, estão colhendo o amargo e estão bravas com Deus, porque queria colher morango. Não tem jeito, filho. Plantou, vai colher. É fato. Lembra de Eclesiastes 3? É um tempo para cada coisa. E se vive mal o tempo, vai colher mal o futuro. Então tem que aprender a viver o presente. E Deus nos dá um presente, que é Jesus Cristo. E você tem que fazer uma escolha. Você quer ou não? Ah, mas eu queria Jesus e queria um pouquinho também do mundo. Filho, não tem meio termo. Ou você é do mundo, ou você é de Deus. Não tem meio termo. Apocalipse já diz, ou você é quente, ou você é frio. Morno te vomito. Então imagina você que Jesus continua evangelizando, continua anunciando, continua levando a boa nova. E Jesus agora entra em mais uma vila, em mais uma cidade. E uma multidão, ela acompanha Jesus. Aonde Jesus navega, ele passa, existe uma multidão que anda com ele e uma multidão que o recebe. E essa multidão, por maiores que sejam os milagres, as graças que Jesus realiza, ela precisa, como eu e você, sempre ter certeza. E para que nós tenhamos certeza do que Jesus anuncia, todo o anúncio da palavra é concluído com um milagre. Jesus sempre conclui o anúncio com um milagre. Para você entender o porquê, é simples. Jesus fala, as pessoas entendem que elas são dignas daquilo que ele está falando, e para que elas acreditem, ele prova, ele faz um milagre. Então imagina que Jesus mal entrou naquela cidade e viu a fé daquele povo. E Jesus tem compaixão. Ele conhece cada coração. Ele sabe que eles precisam receber, conhecer, mas também acreditar. Só que quando Jesus se vê diante daquela multidão, a primeira coisa que chama a atenção, porque eles vêm trazendo a Jesus um paralítico numa padiola, numa maca. E aí nós vamos lembrar do Evangelho de Marcos, a passagem onde Jesus está na casa e eles descem o paralítico pelo telhado. Mateus e Marcos são sinóticos, assim como Lucas, são semelhantes. Mateus não dá os detalhes de Marcos, mas traz para nós o mesmo contexto, a multidão e aqueles que apresentam o amigo, aquele que está paralítico. O que chama a atenção de Jesus é a fé deles, aqueles que estão trazendo o paralítico. Porque é aquela velha história. De repente o paralítico nem queria ir a Jesus, mas tem amigos que levam ele a Cristo, que aproximam ele de Deus. É como eu e você. Muitas vezes a gente não tem força para se levantar, a gente não tem força para andar, a gente não tem força para ir até Jesus, mas quantas pessoas vêm trazendo Jesus até nós? E para quantas pessoas, eu e você, nós precisamos trazer Jesus, levar essas pessoas até Cristo. Então, de repente, o paralítico hoje, amado, ele é a metáfora,
ou a personificação do teu esposo, do teu filho, do teu irmão, daquela pessoa que trabalha com você, que está paralisado, né? Que não anda, que não caminha, que não fala, que não vive, por várias razões ou motivos. Traz essa pessoa até Jesus e, se ela não quiser vir, leva Jesus até ela. Mas precisa ter essa atitude. Isso é fé. É o acreditar, é o permitir, é o se deixar conduzir. Ah, ele vai aceitar? Vai querer? Vai... Como vimos ontem. Alguns sim, outros não. O importante é que nós façamos a nossa parte. A liberdade de cada um propõe a escolha. Eu escolho se eu quero ou não. Qual que é o papel do cristão? Lembra de segunda? O discípulo. Lembra de terça? Do que caminha com Cristo. Lembra de ontem? Do que toma posse do seu amor. Qual que é a missão? Levar Jesus e trazer as pessoas a Deus. Se elas vão aceitar ou não é outra história. Então levaram um paralítico a Jesus. Jesus, vendo a fé daqueles que levam, fala para o paralítico: coragem, teus pecados estão perdoados. E você tem que entender por que Jesus perdoa o pecado. Porque, segundo a tradição, uma doença que não tem explicação, que não é entendida, compreendida pela razão humana, é condenação. Assim acontece com o leproso, com o cego, com o paralítico, com todo aquele que está à beira do caminho. Na visão judaica, se ficou doente é porque foi castigado. Se foi castigado é porque é pecador. E se é pecador, foi punido por Deus. Então imagina a situação. A pessoa que é paralítico, o leproso, o cego, além de sofrer com a enfermidade, ainda sofre com a discriminação religiosa. Porque não é digno, é pecador. Foi sentenciado e condenado por Deus. Essa é a visão dos homens. Então quando aquele homem vem apresentado na presença de Jesus, ele é colocado na presença de Jesus, o sentimento que aquele homem tem, primeiro, é o sentimento de desejo, da misericórdia, da salvação. Ele não quer a cura da paralisia, ele quer o perdão do pecado. Porque se o pecado gerou a paralisia, ele precisa ser liberto, curado. Por isso que Jesus nem pergunta o que ele quer, nem pergunta para aqueles homens que o trouxeram o que ele necessita. Jesus tem compaixão, Jesus conhece o coração. Então Jesus diz: coragem, não tenha vergonha. Coragem, não tenha medo. Coragem é o que Jesus está falando. Lembra de quem você é como filho de Deus, você é amado por Deus. Então levanta, teus pecados estão perdoados. E isso gera indignação. Quem é ele para perdoar pecados? E Jesus conhece o coração dos homens. Ao mesmo tempo que ele vê aqueles que têm fé, que traz aquele que necessita até ele, ele também está enxergando aquele que critica, aquele que condena, aquele que julga. Então Jesus fala para aqueles que estão julgando, sentenciando: é mais fácil dizer teus pecados estão perdoados ou levanta e anda. E de fato, o que aquele homem precisava não era a cura da enfermidade física, era da enfermidade espiritual. Ele tinha perdido o amor próprio, a autoestima, a dignidade, o valor. Ele se sentia esquecido, condenado, abandonado. Então Jesus olha para aquele homem e, muito mais do que devolver a ele a vida, a autoestima, o amor próprio, a autoconfiança, a liberdade, Jesus diz a ele: levanta e anda. Pega a tua cama, vai para a tua casa. E ele assim o faz. E isso gera medo. Olha que interessante. O evangelho é claro, não gerou esperança, confiança, fé na multidão, gerou medo. Sim. Porque se existe entre nós aquele que é capaz de perdoar pecado, de mandar levantar o paralítico, de curar cego, o leproso, ele é o Messias. E se o Messias está entre nós, isso significa um novo tempo, uma nova história. E celebrar o novo tempo, uma nova história, significa mudança, transformação. E eu vou ter que escolher o que eu quero, o que eu desejo. E quando a gente não sabe o que quer, o que deseja, a gente tem medo. A gente se rende à dúvida, à insegurança, à incerteza. E amado,
Eu e você, a gente não pode ter medo. A gente precisa ter certeza e confiança. Por isso, eu escolhi como tema dessa oração da manhã: coragem, levanta e anda. Tenha força. E não importa qual é a paralisia, não importa qual é a dificuldade, não importa qual é a tribulação, qual é a enfermidade, não importa qual é a situação que você esteja vivendo. Teus pecados estão perdoados? Disse Jesus. Ou seja, Deus te ama, Deus não te sentenciou e não te condenou. É isso que Jesus disse quando fala: teus pecados estão perdoados. Você é digno da misericórdia, é digno de conversão, é digno de vida nova. É isso que Jesus está dizendo. E quando fala levanta e anda, é como se Jesus dissesse: Deus te dá uma vida nova, eu te dou uma vida nova. Agora a escolha depende de mim, de você e de todos nós. E só escolhe quem tem coragem. Porque quem tem medo, amado, continua vivendo a mesma vida, a mesma história, as mesmas desculpas, as mesmas razões, os mesmos motivos. Está na hora de mudar e escolher o que nós queremos. Então, como sacerdote e amigo, eu te faço convite. Nessa manhã de quinta-feira, não importa o frio, não importa a pandemia, nem isolamento social, coragem, filho. Levanta e anda. Amém? Vamos fazer a nossa oração, pedir a graça, a presença, a bênção de Deus sobre nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por tua infinita bondade e misericórdia, eu te suplico, Senhor, dignaste abençoar esses vossos filhos. Com a graça e a luz do teu Espírito, iluminai os vossos caminhos. No discernimento, a sabedoria, o entendimento, a compreensão, dai, Senhor, a boa medida sobre vossas vidas. Participe, Senhor, das suas alegrias, fortaleça diante das adversidades, dificuldades e tribulações. Possam crescer na fé, no amor e na comunhão. Por Cristo, o nosso Senhor. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a presença do Senhor seja constante em vossa vida. Que o Espírito Santo de Deus os fortaleça e os ilumine. O Senhor habite constantemente em vossa vida e em vosso coração. Desça sobre vós, a vossa família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Eu desejo a todos uma excelente, uma ótima quinta-feira. Que Deus te abençoe, proteja, guarde e te ilumine. Logo mais, da nossa catedral, celebraremos hoje a nossa Santa Missa, 60 anos da nossa querida Diocese de Presidente Prudente. Amados, fiquem com Deus, que Ele abençoe a tua casa, a tua família. E coragem, levanta, confia, acredita. Obrigado pela presença, pela participação. Compartilha aí a nossa oração da manhã e vamos levar a boa nova a muitos corações. Amém? A todos um grande abraço.